Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tiveram aí uma boa semana? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre.
mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho e que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto e a tranquilidade. E que o Evangelho de hoje, minha gente, possa despertar em nós o verdadeiro caminho a ser seguido, né? Que nós possamos seguir exatamente o caminho proposto por Jesus. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos suavemente. Vamos deixando de lado todas as nossas atribulações do dia, deixando reinar a paz, a tranquilidade em nosso lar nesse momento. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo imensamente aos médicos do espaço, a toda a espiritualidade bendita que já se coloca ao nosso lado, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Agradecer a presença de Maria, Mãe de Jesus, por que não dizer nossa mãe, né? Que é quem sempre nós pedimos socorro. Vamos agradecendo também ao nosso Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Ele por todos os seus ensinamentos, agradecer por esse Evangelho bendito e redentor que nos deixaste, esse Evangelho que tanto nos conforta, que tanto nos sustenta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, muito obrigado pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, meu Pai, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados mais uma vez. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Assim mais tranquilos, né? Mais harmonizados, vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo está intitulado como Sede Perfeitos. Nós vamos focar também o item 10 desse capítulo, que está grafado como o homem no mundo. A frase sede perfeitos faz parte de uma frase que foi dita por Jesus e que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Disse então assim Jesus: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, antes de iniciarmos esse estudo, né, essa fala de Jesus,
é muito importante que a gente lembre que o objetivo da vinda de Jesus na Terra foi o de estimular a criatura humana na senda do progresso. Porque só se constrói um caminho quando se tem um alvo, quando se tem um objetivo, quando se tem uma meta. Porque o futuro da humanidade, gente, como nos fala Paulo, lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o futuro é gravitar na unidade divina. E para atingir essa unidade divina, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, que nós possamos aprender com Jesus, principalmente com o seu Evangelho, o caminho divino de estar com o nosso Pai Celestial. Para que a gente possa viver no mundo, o homem, quando eu falo o homem, eu me refiro ao ser. O homem, a mulher, qualquer outro ser. O homem, ele precisa de disciplina. Ele precisa fazer um balanço do que é mais importante para ele. Se questionar quais são os nossos objetivos. E o que devemos, então, fazer para alcançar esses objetivos? Nós precisamos estabelecer prioridades. Se temos a vontade de lutar contra as nossas más paixões, é preciso nos conhecer, analisando o nosso comportamento e como, vamos dizer assim, como verdadeiras pedras preciosas que somos, nós necessitamos de um polimento para poder brilhar. E todo polimento, minha gente, exige um forte atrito. Assim, para brilhar como filhos de Deus, nós necessitamos de muita luta. De muita luta, para que nós possamos atingir a nossa beleza espiritual. E nós, minha gente, somos, com certeza, tá? Nós somos agraciados com muitos momentos de felicidade nesse mundo em que vivemos aqui. É um mundo de expiação e provas, um mundo de sofrimento, um mundo de dificuldade. Mas, infelizmente, nós ainda conservamos dentro de nós uma grande parcela de egoísmo e de orgulho. E assim nós deixamos de aproveitar as coisas simples, as coisas belas em nossa existência. E nós não observamos assim as dádivas que o Criador nos oferece. Que em todo momento, gente, Ele nos envolve com a sua bondade, com a sua misericórdia, sempre nos presenteando cada dia com um novo dia através da natureza. E nós, por nós estarmos assim, excessivamente na luta pelo ter, não refletimos muitas vezes e não percebemos o quanto nós recebemos de Deus. Vamos analisar o alimento de cada dia, o canto dos pássaros, a chuva fertilizando a terra e purificando o ar, a beleza e a variedade dos animais que nos cercam, as lindas flores com suas cores maravilhosas, com seus perfumes. Deixamos de enxergar o sorriso de uma criança. É então, gente, preciso fazer assim uma reflexão. Se fazemos parte dessa sociedade humana, nós devemos viver como ela vive. No entanto, minha gente, como verdadeiros cristãos,
Nós devemos viver essa vida com um coração puro, com um coração sem maldade. A perfeição, como nos disse Jesus, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limite. Porque os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde aquele mais humilde até aquele mais elevado. Por isso é que o homem precisa viver em sociedade. É necessário que ele viva em sociedade. Caso contrário, se ele vivesse assim isolado, ele não teria como, gente, praticar a caridade. E é justamente a prática da caridade que edifica o homem. Então, assim sendo, né, estar no mundo atualmente constitui, assim, um grande desafio, tanto para os homens, como para as mulheres, como para as crianças, como para os idosos. Todos que vivem nesse mundo, ainda de violência, têm que passar pela comunidade, viver em fraternidade. O benfeitor espiritual que traz esse capítulo, o item 10, ele nos diz que nós temos um sentimento de piedade. Deve-se sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. Nos ensina ele que devemos ter o coração purificado, que não permitamos que nele se instale pensamentos fúteis, pensamentos mundanos, e que nós devemos manter o pensamento elevado no Criador, para que nós possamos, gente, vencer as vicissitudes da vida, para que nós possamos ter a disposição necessária para fazer germinar em abundância a semente do amor e a semente da justiça. Disse Jesus então: sede, pois, vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que, através, né, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos revelados por Jesus, que Deus, minha gente, é infinitamente perfeito. Infinitamente perfeito. Allan Kardec, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade, ele questiona o Espírito Verdade sobre o Criador, a respeito do Criador. Então ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é, ele pergunta que é Deus. E os benfeitores espirituais, né, gente, respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Kardec continua numa investigação, e ele, na questão número 10, ele volta a questionar o Espírito Verdade com relação a Deus. E aí ele pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Vejam que pergunta interessante Kardec faz. Se Deus é esse ideal, é essa meta para se buscar, é possível penetrar na natureza íntima do Criador? Percebem, gente, que Kardec, ele pergunta se é possível, ao ser encarnado, ao homem, entrar na natureza íntima de Deus. E as entidades benfeitoras respondem: não. Falta-lhe para isso o sentido. Então a espiritualidade nos diz que a nossa visão em relação ao Criador é limitada. Vamos fazer uma analogia para que a gente possa compreender melhor. Aquela pessoa que não enxerga de nascença, por exemplo, se pedirmos a ela para descrever uma flor, ela será capaz de descrever a textura da flor, o cheiro da flor, mas com relação às cores,
as cores da flor, ela não consegue, ela não será capaz de dizer. Por quê? Porque falta ali o sentido ainda. E por que eu falo ainda? Porque conforme, gente, a nossa evolução espiritual, conforme vamos crescendo espiritualmente falando, nós vamos nos aproximando de Deus. E aí sim, poderemos compreendê-lo melhor. E é exatamente isso que a espiritualidade vem nos dizer a respeito da nossa visão para com Deus. Enxergamos algumas coisas, mas não tudo. Kardec continua na questão número 11, e ele pergunta à espiritualidade: será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? E as entidades benfeitoras respondem: sim, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus. Ele o verá e o compreenderá. Kardec continua na questão seguinte, na número 12. Ele insiste na pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos fazer ideia de alguma das suas perfeições? E o Espírito Verdade responde: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que ele se eleva acima da matéria. Então é por isso, gente, que Jesus sempre nos ensinou a fazer mudanças dentro de nós, a fazer transformações dentro de nós. Ele dizia aos pecadores: vai e não peques mais, ou seja, não cometa mais isso. Mude, transforme-se. Faça essa mudança dentro de si. O objetivo de Jesus não era levar o povo a uma religião, não, gente, de jeito nenhum. O objetivo dele era que todos fossem conduzidos até Deus. Esse era o objetivo de Jesus. Então, Jesus nos dá, através dos seus ensinamentos, a sabedoria, o amor. E é exatamente, gente, essas duas grandes potências é que conduz o homem, a alma do homem, até Deus. Temos, portanto, um objetivo, um norte. E o que é mais importante, gente? Nós temos um guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou dentro de cada um de nós o seu gene, que é a centelha divina, para que nós pudéssemos, como missão, fazer brilhar a nossa luz. Deus nos criou perfeito? Não, de maneira nenhuma. Ele nos criou simples e ignorante. Ignorante que eu falo no sentido do conhecimento, mas tenham certeza, Ele nos criou para a perfeição, para a evolução espiritual. Então, ser perfeito como Deus é impossível. Porque Deus é absoluto. Mas nós, gente, como filhos de Deus, podemos seguir os exemplos, como propõe Jesus. Ou seja, amar como Deus nos ama. Agir em relação ao outro como Deus age em relação a nós. Então, minha gente, ser perfeito no ambiente em que nós vivemos. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das aflições. Esse é o grande desafio. Então, se alguém nos agride, sejamos indulgentes com essa pessoa. Ou seja, vamos dar um desconto para ela. Talvez ela ainda não aprendeu essa lição. Se ela não nos compreende, que nós possamos perdoá-la. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso não ser igual a Deus, mas eu posso desfrutar da sua essência. E assim, sentir-me perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Como nos afirma Santo Agostinho, a felicidade não é desse mundo.
Aqui nesse mundo, nós vivemos momentos de felicidade. Quer um exemplo de momento de felicidade? Quando nós praticamos a caridade, quando nós ajudamos uma outra pessoa, como é que nós nos sentimos? Nos sentimos radiantes de alegria, não é verdade? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por essa experiência de ajudar uma outra pessoa e se sentir muito feliz por ter feito isso. Nós temos ali, gente, um momento importante de felicidade. E nós podemos, assim, estender esse momento de felicidade e conquistar, assim, a felicidade plena e transformar esse mundo, que é um mundo de sofrimento, em um mundo melhor. Lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 44, Jesus ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem. Esse é o grande desafio, gente. Amar ao próximo como a nós mesmos. Inclusive, amar aqueles que às vezes nós não compreendemos. Então, vamos refletir sempre que o Espírito, ele só mostrará a sua evolução na matéria com os cumprimentos da lei divina. Quando ele cumprir as leis divinas, ele se mostra na evolução na matéria. Ou seja, quando ele, pela sua compreensão e pela sua vontade, ele antecipa a sua evolução espiritual. E aí ele se aproxima de Deus e poderá até vê-lo. Poderá até vê-lo. O homem de bem é aquele que faz o bem sem esperar a recompensa. Ou seja, é aquele que pratica as leis de amor, de caridade, de justiça. Leis estas, minha gente, que são representadas pelas leis divinas. O homem de bem, ele é indulgente com as faltas alheias. Ele não se compraz procurando os defeitos no outro e nem se coloca em evidência para ser melhor que o outro. Então, que nós, gente, possamos ser perseverantes em nossa caminhada evolutiva, estudando assim as nossas próprias imperfeições e trabalhando incessantemente por combatê-las, por corrigi-las. Que a humildade, gente, possa estar presente em nós. Que a humildade possa estar presente em nossos corações. Que nós não nos envaideçamos pela riqueza, ou pelas vantagens pessoais, ou pelo poder, ou pela posição que nós nos encontramos. Tenhamos em mente, gente, que tudo que nós temos nesse mundo é empréstimo de Deus. Deus nos emprestou. Daqui, gente, nada se leva. Nada se leva. Nós temos que ter em mente que esse mundo ao qual nós vivemos trata-se de uma escola bendita. Todos nós estamos, gente, nesse processo evolutivo para chegar a uma perfeição relativa. Por que eu falo relativa? Porque perfeição absoluta só Deus. Então, gente, vamos refletir bastante. Sejamos, então, cada um de nós perfeito, como é perfeito Deus para cada um de nós. Então, que nós possamos refletir, né, sobre a nossa estadia neste mundo. Que nós possamos viver bem no meio das atribulações. Que nós possamos ser sensatos. Que nós possamos ser inteligentes o suficiente de compreender a fala do nosso Mestre Jesus, que a chave para entrar no reino de Deus está no outro.
está em servir e não ser servido. Tá certo? Vamos então agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós, por essa luz que passa pelo nosso corpo, reestruturando todas as nossas células, deixando o nosso corpo totalmente curado de qualquer imperfeição. Nós vamos te rogando, Pai, que essa tua luz bendita possa alcançar a mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, aflições. Que essa luz possa despertar a paz no coração de cada um deles. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz possa abraçar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz possa ser o bálsamo para suas dores, possa ser o alimento, possa ser o agasalho. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz possa alcançar as penitenciárias, que essa tua luz possa alcançar os hospitais, os manicômios, os orfanatos, os asilos. Nós te pedimos, Pai, que essa luz chegue nesse instante na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali a compreensão, o amor e o perdão. Nós te pedimos, meu Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, perseverantes na nossa transformação interior. Senhor meu Deus, nós te rogamos que essa luz possa estar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Que assim seja. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença, pela paciência de me ouvir. Eu quero desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.